E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né, dar continuidade à nossa discussão sobre a revolução científica, ali, né, os principais descobertas, os principais pensadores que contribuíram para o desenvolvimento do que nós conhecemos como a ciência moderna. Né? Na aula passada a gente começou a falar sobre o Galileu, né, a gente falou um pouco sobre a vida do Galileu, as questões que o Galileu enfrentou durante a vida, né? Então hoje a gente vai comentar sobre as contribuições do Galileu, né? Quais são as descobertas que o Galileu fez que contribuíram para o desenvolvimento dessa nova ciência e, claro, também, né, que levaram o Galileu ao Tribunal do Santo Ofício lá no século XVII, tá bom? Então, é importante fazer a leitura do capítulo, é muito importante fazer as anotações da aula e do livro de vocês e não esquecer de enviar as dúvidas no Google Class para eu poder responder, certo? Vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, o Galileu, a gente viu que o Galileu, né, ele é considerado um dos grandes filósofos aí dessa revolução científica, porque foi ele que fez uma série de descobertas, né, que corroboraram, quer dizer, que auxiliaram na comprovação do heliocentrismo defendido pelo Copérnico, mas também foi o Galileu que foi, né, que acabou, devido a essas descobertas, acabou sendo levado a julgamento, né, no Tribunal de Santo Ofício, e ele foi condenado a negar tudo aquilo que ele havia descoberto, todas as ideias que ele havia proferido, ele foi obrigado a abjurar. Então, vamos tentar pensar aqui um pouco sobre que descobertas são essas. O Galileu, pessoal, ele é considerado um dos grandes precursores aí do telescópio, né? Porque o Galileu ele vai aperfeiçoar a luneta, ele vai pegar a luneta e vai desenvolver uma série de mecanismos que permitiu a essa luneta, né, a capacidade aí de observar com maior clareza os corpos celestes, né, focar esses corpos celestes à noite, e assim o Galileu pôde aperfeiçoar os seus estudos sobre a astronomia. Então, com essa capacidade, com o aperfeiçoamento da luneta, o Galileu passa a apontar essa luneta para o céu e a observar uma série de coisas que até então ninguém havia observado. Né? E essas descobertas do Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento do heliocentrismo, né? Para que o heliocentrismo ganhasse força, né? como sistema explicativo. Né? O Galileu, pessoal, ele vai, acima de tudo, buscar, né, de certa forma, por meio desse aperfeiçoamento da luneta, ele busca pensar aquelas teorias, né, já desenvolvidas anteriormente pelo Cláudio Ptolomeu, pelo Aristóteles, né, e aí ele vai colocar, de certa forma, né, essas teorias à prova. Né. O que o Galileu vai fazer é tentar encontrar evidências que provassem ou reprovassem a essas teorias, né? Claro, influenciado pelo Nicolau Copérnico, pelos estudos do Copérnico, ele vai lá e vai exercer aí um dos grandes feitos, né, da ciência moderna. Então, ele vai lá e vai comparando os dados que ele vai obtendo, e é importante destacar que o Galileu não utilizou isso uma vez, né? Não foi ele não olhou para o céu uma vez e acabou e já descobriu tudo. O Galileu passou vários anos, né, estudando, observando, anotando. O Galileu vai se utilizar muito, né, da linguagem matemática, dos cálculos, para poder chegar a determinadas conclusões que até então não haviam. Então, dentro desse conjunto de dados que o Galileu ele vai compilando ao longo dos seus estudos de astronomia, ele vai demonstrando os erros do sistema ptolomaico, vai demonstrando os equívocos das teorias do Aristóteles, né, em relação aos astros, em relação à forma como o mundo estava organizado. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, o Aristóteles ele divide o mundo em duas partes, né, que ele chamava o mundo sublunar, que é um mundo basicamente composto, que é a Terra, né, ou seja, aquilo que está entre a Terra e a Lua. Né, o mundo sublunar é tudo que está abaixo da Lua, né, sublunar. Ou seja, da Terra até a Lua. E aí dentro dessa perspectiva as coisas são imperfeitas, né, os eventos eles ocorrem de determinada maneira. E o mundo celeste, como chamou Aristóteles, ele seria aquilo que está para além da Lua. Então, depois da Lua, você vai ter um conjunto de estrelas fixas
que compõem mais ou menos ali o limite do universo. Então, você teria a Lua e daí em diante você chegaria a um determinado conjunto de estrelas fixas que determinavam o limite do universo. E aí outra coisa importante em relação ao mundo celeste é que pro Aristóteles os astros eles seriam então perfeitos, né? Eles não estariam sujeitos às mesmas condições que o mundo sublunar. Então eles eram perfeitos, né? Eles teriam formas perfeitas, seriam completamente perfeitos. E isso, né, o Galileu vai passar a pensar principalmente devido ao aperfeiçoamento da luneta, porque muita coisa que a gente muitas coisas que o Galileu descobriu foi justamente graças à luneta, porque muitas dessas coisas não são visíveis a olho nu, né? Então a gente olha para o céu e a gente não consegue ver as coisas muito bem, né? Com a luneta, com um equipamento mais adequado, você consegue ver coisas que a olho nu você não veria. Então o Galileu ele vai observar várias questões. A primeira delas é que a Lua e o Sol não eram perfeitos. A Lua, a superfície lunar era completamente disforme, né? Completamente irregular, certo? A Lua em si ela é irregular. O Sol, né? Ele via que o Sol ele possuía manchas, né? Que ele não entendia ainda o que era, mas ele percebia que o Sol possuía manchas, possuía uma série de irregularidades que não encaixavam com a ideia de um mundo celeste proposto pelo Aristóteles, né? Então, quer dizer, isso está quase que completamente quase impossível, né? Você perceber isso ao olho nu. Mas graças a essas observações do Galileu ele pôde perceber, e aí ao comparar com o sistema aristotélico ele vai ver que não existe aí uma correspondência muito grande entre o que se pensava Aristóteles e o que ele via, né? Outra coisa, né? A luneta, a partir do momento que ele usa a luneta, ele começa a observar o céu, ele vai vendo que ele começa a identificar uma série de estrelas que ele não via anteriormente a olho nu, né? E aí, pensando isso a longo termo, né? Ele percebia que o universo, na verdade, poderia ser muito maior do que o que ele estava vendo. Afinal de contas, se antes ele viu o céu de uma determinada forma, e a partir do momento que ele passa a usar a luneta, ele vê de uma outra forma, ele observava que existiam muitas outras coisas que estavam além do alcance da visão dele. Então, pensando isso, ele vai dizer que essa ideia do Aristóteles de que haveria um limite do universo marcado por um conjunto de estrelas fixas, ela não coincidia muito bem com aquilo que ele estava observando. Ele não tinha como afirmar o limite do universo. Para ele era impossível naquele momento estabelecer o limite do universo, tendo em vista que poderia ter muito mais coisa além do alcance dele, né? Então é outra grande descoberta do Galileu, né, que vai questionar e colocar à prova o sistema ptolomaico. Além disso, ele vai observar os astros, né? Então ele observa Júpiter, Saturno, ele observa Vênus, né? Então, observando Júpiter, os astros, ele vai vendo que no movimento de Júpiter, ele observando o movimento de Júpiter em volta do Sol, ele vai ver que haviam ali pelo menos 4 objetos que seguiam, né? Que estavam ali seguindo Júpiter, né? E aí ele vai batizar, né, esses 4 objetos de luas galileanas, né? Como ficaram conhecidos, luas galileanas, porque foi o Galileu que descobriu. E aí ele vai nomear, né, as luas de Júpiter com os nomes das deusas, né? Da mitologia grega, né? Musas, que é Calisto, Ganímedes, Europa e Io, né? Então seriam as quatro luas de Júpiter. Hoje a gente sabe que Júpiter tem muito mais satélites naturais, né? Se não me engano são 70 e alguma coisa, 79 eu acho. E mas não são observáveis, né? Precisa de um telescópio muito mais potente. Mas na época do Galileu lá, no século XVII, o Galileu consegue observar essas 4 luas e veem, né, que elas acompanham o movimento de Júpiter em volta do Sol. Então, quer dizer, ele via a própria teoria ali do Copérnico, né, demonstrada. Vênus, ele observava que Vênus também girava em torno do Sol. Então ele vai trazer isso para a Terra também. Ora, se Júpiter, se Vênus giram ali em torno do Sol, né, a Terra muito provavelmente, né, também estaria dentro desse mesmo sistema
que circundava ali o astro aí, o astro central, que era o Sol. Então, quer dizer, são descobertas muito importantes que o Galileu faz, né? E não só isso, né? A forma como o Galileu ele descobre essas questões provavelmente foi mais importante. Por quê? Porque a forma como o Galileu ele vai construir esses conhecimentos é aquilo que vai abrir caminho para a nova ciência, para a ciência moderna, né? Por quê? Porque o que é que o Galileu estava fazendo? O Galileu estava seguindo aquilo, né, que se tornou a base da ciência moderna. A observação, a experimentação e a utilização da linguagem matemática para demonstração daquilo que era concebido. Então, o Galileu ele abre espaço para uma nova ciência. O Galileu ele questionou a autoridade da igreja sobre os estudos da natureza. Porque o que o Galileu vai fazer? O Galileu vai colocar que a natureza ela era complexa de tal forma que muitas coisas da natureza não seriam encontradas nas escrituras sagradas. Então, estudar a natureza a partir da Bíblia ou a partir da perspectiva religiosa, na concepção de Galileu, seria um erro, né? Haviam coisas que a racionalidade, a experimentação que explicariam que o ser humano por si só ele conseguiria perceber e entender a natureza por meio da sua razão. Claro que utilizando esses princípios, né, observar, experimentar e demonstrar isso, transformar isso em uma relação matemática, era a forma que o Galileu entendia ser capaz, né, de entender a natureza. E aí, é claro que isso, né, não agradou muito a igreja. O Galileu ele acaba sofrendo os problemas lá do Tribunal de Santo Ofício, né? Então, quer dizer, a ciência que o Galileu, de certa forma, contribui para o desenvolvimento é essa ciência que se fundamenta na observação, na experimentação e na linguagem matemática. É o que se entende ainda, de certa forma, hoje, a ciência moderna, a ciência natural, né, a ciência da natureza, ela vai se fundamentar nesses princípios ainda hoje. Então, quer dizer, quase 500 anos depois do Galileu, nós ainda observamos a natureza dentro desses princípios, né? Quer dizer, a descoberta do Galileu, elas são importantes? São muito importantes, né? A perspectiva, a descoberta da superfície lunar, das manchas do Sol, das luzes de Júpiter, são muito importantes para a própria compreensão da astronomia, da situação do sistema solar. Mas talvez mais importante do que tudo isso foi a forma como o Galileu vai fazer essa descoberta, como ele vai fundamentar essa descoberta, esse conhecimento que ele produz, que é partindo desses princípios que seriam base para o desenvolvimento da ciência moderna. Inclusive, o Galileu é considerado um dos pais, né, da ciência moderna, justamente por meio dessas, por aplicação, de certa forma, desses princípios. Tá? Então, olha só, aqui eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui a luneta, né, como o Galileu teria aperfeiçoado ela, então a luneta ela vai passar a ser não apenas utilizada, né, para os objetos terrestres, mas passam a ser usado pelo Galileu para a identificação desses astros, né, dos astros e a observação do céu noturno. Olha só, aqui é uma ilustração do Galileu utilizando, né, a luneta, então como ele usava a luneta, observando aí o céu, e aí ele fazia as anotações, né, seguindo todo um estudo de proporção, tá? O Galileu ele vai observar o céu de uma forma extremamente complexa, tá? Não é só pegar e fazer qualquer coisa, não. O Galileu estudou aprofundadamente a astronomia aí. Por isso é um dos grandes pensadores. Aqui a superfície da Lua, né? Só para a gente poder conhecer, né? Para quem nunca viu, a superfície da Lua ela é marcada, ela é cheia de crateras e irregularidades que contrastavam justamente com aquela ideia lá do Aristóteles de que os astros eles seriam perfeitos, né? Aquilo que estaria no mundo celeste seria perfeito. Aqui aqui uma imagem de um telescópio capturando as luas de Júpiter, né? Então aqui Júpiter e as diversas luas que acompanham o movimento de Júpiter em torno do Sol. Né? Então as 4 luas aí observadas de um telescópio mais simples. Aqui, essa daqui foi uma imagem obtida pelo telescópio, se não me engano, da Universidade de São Carlos, né, da UFSC, que vai identificar aí, ó, aqui Júpiter, né, e aqui, ó, as luas que orbitam, né, em volta de Júpiter. Tá bom? É isso, né? Claro que
Dava para discutir mais, mas de maneira geral, suficiente para a gente pensar um pouco sobre a importância do Galileu e das descobertas dele. E aí pensar também um pouco, né, como é que a gente se sentiria se, vendo todas essas questões, fundamentando todo o seu conhecimento dentro de uma perspectiva experimental, matemática, fôssemos convocados a negar tudo aquilo que nós havíamos ali demonstrado por meio da experimentação, da observação. Então, como é que você se sentiria, né, se você tivesse que negar tudo isso que você descobriu para não sofrer penas maiores? E aí fica a reflexão. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida que tenha surgido durante a aula, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.